Cavaleiro de Lumière, quinta parte, no mundo real, capítulo 3, O Despertar. Uma noite só, no seu quarto de dormir na quinta Lumière, Luiz de Stainesburgo ouviu a voz da consciência dizer-lhe amorosamente: Foge de Berthe, meu filho. Vá para o estrangeiro. Imponha-te a esse amor impossível, que só um crime de consequências imprevisíveis poderá satisfazer. Berthe pertence a outro pelo matrimônio. Resigna-te a esse imperativo e ama-a como se fosse tua irmã. Lembra-te dela e que é esposa de Henri, e que Henri é teu irmão pelo coração. Essa voz, que ele bem compreendeu, eram advertências do espírito de sua mãe, que por ele desejava velar além-túmulo, onde se encontrava. Se Luiz de Stainesburgo tivesse atendido a este murmúrio espiritual que lhe falava por meio da consciência, teria observado a rota que lhe fora traçada pelo dever ao reencarnar, e nenhuma razão de dissabores havia sido criada para deprimir-lhe o espírito, fornecendo-lhe remorsos e a certeza de que novas etapas de lutas se levantavam em sua trajetória. Luiz de Stainesburg ouviu essa voz, mas não a atendeu. Como o homem é livre e as leis divinas não o obrigam a obedecê-las, o filho da baronesa Claire desviou-se da boa rota traçada no espaço, antes da reencarnação, e errou. Fraco, invigilante, imprudente, ele arrojou-se nos braços de uma felicidade fictícia, que sua ingenuidade supusera real, quando a verdade é que nenhum ato praticado fora das leis de justiça concederá felicidade ao homem. A consequência do lamentável engano do filho de Claire de Somerville já o leitor conhece. É o engano de todos os corações que se furtam ao cumprimento do dever. Unindo-se indevidamente a sua prima Berthe, esposa de outro homem, a mais desoladora decepção amargurou seus dias e ele reconheceu-se ferido pelas próprias mãos daquela por quem errara, o que não é difícil acontecer na sociedade humana. Dramas iniciados na Terra, no teatro empolgante que é o desenrolar da vida humana, fatalmente prosseguirão na vida do além. A morte não traduz destruição, senão apenas o prosseguimento da vida num segundo plano. Dores, afetos, ódios, tudo que constitui o homem moral não finaliza com a lápide de uma sepultura. Alonga-se, prossegue, continua no desenrolar grandioso até a vitória do bem, epopeia magnífica da alma humana nos labores da evolução. Homem, conhece os grandes poderes que possuis e pelas ações que a praticares. Dá um impulso vivo e forte à tua alma, para que depressa ela se possa aproximar do foco de luz de onde se derivou. Ora, Luiz Frederic de Stainesburg, uma vez desencarnado, despertava lentamente do sono letargo que sucede à morte do corpo. Silêncio profundo circundava-o e ele, despertando com dificuldade, sentia tristeza angustiante. Não sabia onde se encontrava. E com esforço, como quem volta a si de um longo desmaio, procurava reconhecer-se e buscar coordenar as próprias ideias. Seu primeiro balbuciar foi um nome venerado, um nome que desde a infância ele nunca repetia sem uma grande ternura no coração. O nome que embalara as suas horas de criança e que mais tarde consolara-o das atribulações de cada dia. Minha mãe, repetia de mansinho, queixoso e comovido.
foste tu sim, mãe querida, que eu vi e reconheci no supremo momento, quando a arma de Ferdinand varou meu coração. Bendita sejas pelo conforto e a esperança que me deste àquela hora. Tua presença foi a imagem de Deus, perdoando os meus pecados. Em Deus e em ti, minha mãe, foi que pensei no momento terrível em que reconheci que sucumbia. Com efeito, Claire, vaporosa como as neblinas da primavera, eternamente como outrora diante do seu berço, curvava-se agora sobre ele, assistindo-lhe o despertar do espírito na vida real ou o mundo espiritual. Grandiosa é a missão das verdadeiras mães, a qual o túmulo não aniquila. Vamos, reanima-te para a esperança de uma vida nova, meu filho. Ora ao bom Deus, que eu te ensinei a conhecer como refúgio infalível nas horas difíceis. E prepara-te para perdoar aos que te feriram. Mas ele despertava com lentidão. A passagem de Louis Frederic para o além fora violenta, e agora era difícil despertar, embora não doloroso. Finalmente, ele pôde, alguns dias depois do desenlace, recuperar a lucidez que um sono profundo contribuíra para se definir. Agora, completamente desperto, as ideias se estabilizavam e tristeza infinita apoderou-se dele, fazendo-o chorar copiosamente. Pensava em Berthe, cujo amor causara sua queda na trilha do dever. Pensava em Ferdinand, cuja traição feria-o dolorosamente, levando-o a aquilatar a dor de Henri por ele ferido. E pensava em Henri, o qual ele espezinhara, roubando-lhe a esposa adorada, assim aniquilando a vida daquele que com ele repartira o seio materno, privando-se do leite que lhe pertencia, para que ele, o frágil Luís, adquirisse o vigor vital. Um desejo imenso de rever Henri, lhe pedir perdão, de chorar em seus braços, de se sacrificar por ele, de reparar o mal que lhe fizera, assaltou sua alma, roubando-lhe toda a satisfação que a permanência no além lhe poderia proporcionar. Era um remorso atroz que nada aplacava, enquanto a imagem vigorosa, mas triste do irmão Colasso permanecia presente em sua lembrança, como que viva, corporificada, sem conceder tréguas. O desolado espírito Louis Frederic postava-se de joelhos e chorava, banhado em lágrimas. Concedei-me, Deus de misericórdia, um meio de reparar o mal praticado contra o meu pobre Henri. Quero amá-lo, Senhor, protegê-lo, sacrificar-me por ele. Não inculpava Ferdinand pelo duelo que o vitimara. Reconhecia que ele mesmo, Luís, fora quem desafiara o conde e perdoava-o. Preferia recordar que Ferdinand fora seu amigo, que muito beneficiara, que fora mesmo o seu amparo durante os difíceis dias em que lutara tentando vitória na sociedade. E assim, lentamente, ia fazendo jus a um melhor estado espiritual. E tanto orou e suplicou arrependido que o reconforto de mais alto baixou sobre ele, alvorecendo esperanças na caligem do seu coração. Uma vez conhecedor das realidades da vida no invisível, o espírito que o olvidou, o próprio dever na vida terrena, entra a curtir o sofrimento pelos delitos perpetrados, não se satisfazendo com o simples arrependimento nem com o perdão com que lhes possam favorecer. Ele quer mais, muito mais. Quer a reparação do mal praticado, o resgate do erro, quer o sacrifício, a confiança, o amor daquele a quem feriu ou prejudicou numa hora de insensatez.
Ele quer levar a consciência das máculas desonrosas que o toldam e não consegue paz nem alegrias enquanto não sente que a consciência se satisfaz com o sacrifício que a redimiu, desanuviando-se das miseráveis sombras que a empanavam. Luís encontrava-se nas condições acima expostas, mas sua mãe veio em seu socorro. Para que possas ingressar em regiões espirituais amenas, meu filho, dizia ela, terás que progredir um pouco mais, alijando da mente os pensamentos negativos, a fim de adquirir novas percepções espirituais que te permitam compreender e sentir a realidade da ambiência onde viver. Por sua vez, esta será o fruto do teu próprio labor, pois a ambiência em que de preferência vivemos nesta vida do espírito será a criação nossa, se não for o produto caridoso daqueles que nos amam e que nos aceitarão em seu meio, se tivermos capacidade para vibrar com o diapasão moral, intelectual que eles próprios adquiriram. Mas como conseguir essa posição brilhante que me descreves, querida mãe? Que hei de fazer para adquirir o grau de percepções sutis que me permitirão acompanhar teus passos até onde se localiza a tua morada espiritual? Pelo trabalho, meu filho, pois a alma livre do corpo também trabalha, pela luta em busca do progresso, pela dor, pelo amor a Deus, aos homens e aos espíritos, como nós, pela fidelidade ao bem, ao dever e à justiça. O progresso do espírito, suas conquistas, suas glórias, ele as deverá ao próprio esforço de cada dia através do tempo. Para obteres paz, portanto, urge que esqueças o passado de paixões que te perdeu pela necessidade de te instruires no conhecimento das leis de Deus e te revigorarás para reparar esse passado deprimente que acabas de viver. É preciso que examines a ti próprio, analises as falhas que tens e te prepares para corrigi-las em tua próxima volta à Terra. Deixar-te-ei só por algum tempo, pois será necessário que hajas por ti mesmo. O auxílio meu ou de outrem virá a seu tempo, não ficarás desamparado. No entanto, Luís, tímido, alarmado ante a ideia de se ver só na indecisão dos primeiros passos na vida espiritual, exclamou, banhado em lágrimas: Não, minha mãe, não me abandones. Como que me poderei ater com suas recordações amargas tão vivas, este remorso, estas saudades, esse temor que me aflige? Por Deus, não te vás, ajude-me a reconquistar aquela paz que me davas em minha infância. Sozinho agora recuperarias mais facilmente as próprias energias. Em sua misericórdia suprema, Deus já nos concedeu muito, permitindo que eu te pudesse falar e consolar, orientando os teus primeiros passos. Procura orar, meu Luís, pedindo forças a Deus para te conduzires devidamente. E não te esqueças do que acabo de dizer. A ti próprio has de dever a tua felicidade de espírito. Pelo trabalho, pela luta, pela dor, pelo amor a Deus e ao próximo, pela observação à justiça e ao dever. Comece, pois, a trabalhar desde já, raciocinando sobre os meios da reparação que pretendes junto a Henri. Claire de Somerville retirou-se sutilmente, desaparecendo das vistas do filho querido. Este, então, atentou melhor sobre o local em que se encontrava e reconheceu-se num leito de hospital modesto, mas tranquilo e muito claro. E estranhou, sobretudo, a semelhança deste local com a enfermaria do presbitério, onde Padre Rômulo e Tom acolhiam os enfermos, pobres das aldeias amparadas pelas suas virtudes de cristãos.
Assim é que em além-túmulo de nada valem as prerrogativas humanas, nem os títulos nobiliárquicos, nem as glórias terrenas. Ali somente as prendas do coração, adquiridas nos caminhos do amor e do sacrifício, têm realmente valor. Infelizmente, o homem só se convence dessa grande verdade ao penetrar, destituído de virtudes, na realidade da vida espiritual. Entre mentes, Henri encontrava-se em ambiência espiritual e vocativa do presbitério, que lhe era familiar e confortadora, assim como Luís. Em verdade, estavam separados e cada um permanecia na sua atmosfera pessoal, sem terem notícias um do outro. Muitas vezes tal medida é necessária para que não se agravem as dores morais daqueles que se desentenderam na terra e também a fim de que o tempo escureça mágoas e a ausência evite que as animosidades dos adversários prossigam em marcha destruidora. Um dia Henri viu Rômulo à sua cabeceira. Aquele estado de indecisão durara meses. Durante esse tempo, Rômulo, alma angélica e virtuosa, abandonara o corpo carnal e alçara o além, lúcido e feliz, prosseguindo no carreiro de beneficências que desde séculos passados palmilhava. Pediu e obteve das leis superiores do além a graça de continuar servindo na vida espiritual as almas delinquentes daqueles a quem servira na terra. Henri Lumière, Luís de Stainsburg e Berthe de Somerville. Passados que foram os primeiros dias de timidez, durante os quais o espírito que desencarna se aturde, levado pela diferença do meio ambiente, Rômulo de Ambrosini reconheceu em si mesmo que fora, em existência anterior, o conde Carlos Felipe I de La Chapelle, que desencarnara massacrado com toda a sua família durante a matança de São Bartolomeu na França, por uma companhia de soldados comandada por Luís de Narbonne, que este Narbonne reencarnara como Henri Lumière, a quem ele, Rômulo, amava e servia de boamente desde a infância do mesmo. Que Berthe fora sua filha naquela existência e chamara-se Ruth Carolina, mas que essa alma querida, ainda pouco trabalhada na luta pelo progresso moral, perdera-se ante a lei do Todo-Poderoso, porque, como Ruth Carolina, vingara a morte da própria família na pessoa de Luís de Narbonne, e que, portanto, errara muito, mas errara sempre por amor. Que Marie Lumière existira na mesma época como preceptora de Ruth, exatamente como em Flandres, e que Arnaud Lumière, tendo sido amoroso pai adotivo de Luís de Narbonne, sob a personalidade de Monsenhor B., agora, com maiores razões, se pusera a odiar Berthe, de uma forma a fazer temer o futuro espiritual da pobre delinquente. Estavam todos, portanto, fortemente entrelaçados pelo passado. Fato perigoso que entrelaça também o futuro em lutas ardentes pela redenção de todos. Examinando tais realidades, a alma generosa de Rômulo sentiu no coração um amor, porventura ainda mais profundo, por aquelas entidades, e decidiu dedicar-se a todas, auxiliando-as em sua recuperação moral. Como espírito, pôde localizar Ferdinand de Gors para Contal e prestou-se a examinar a sua situação, a fim de ver o que poderia fazer a tentar ao seu favor. Dedicou-se, então, em benefício de todos eles, mas evitando ajudá-los a recordar o passado reencarnatório na França de Catarina de Médici, pois, excetuando-se Luís, nenhum deles estava preparado para esse importante evento. Uma vez desperto, compreendendo a própria situação,
Nem por isso Henri se livrara dos sofrimentos acarretados pelo ato de suicídio. Inconsolável, vendo que se desgraçara, sem desaparecer de si próprio como fora seu desejo, ele agora via-se destituído de tudo, até mesmo da paz de consciência de sua mãe, de Berthe, por cujo amor se matara. Ao seu lado, só a caridade de Rômulo, a sua vítima do século XVI, guiando-o na situação equívoca em que se encontrava. De vez em quando, choques terríveis, como convulsões nervosas, sacudiam-no todo, e então Rômulo e seus auxiliares assistiam às impressões da queda que Henri se permitira da montanha rochosa de Steinsburg, sua descida pelo vácuo, seus gritos de socorro, o horror da catástrofe que o atingira e o que levaria séculos a ser debelado. De outras vezes, porém, Henri chorava e orava, manifestava desejo de rever os que amava. Queixava-se de dores pelo corpo, sentia-se entorpecido, paralítico, aleijado, certo de que o suicídio não mais fizera do que agravar as torturas que o cruciavam. No entanto, não blasfemava, não se revoltava. Aceitou o agravamento das próprias dores como consequência dos próprios atos. E, submisso, aceitava também a direção de Rômulo, passivo aos seus conselhos e advertências. Berthe de Somerville, porém, a grande responsável pelo desbarato de Numières e de Bruges, não logrou asilo em ambiência amena, como o era a estância hospitalar de Louise de Henri. Uma vez desprendida dos liames carnais, viu-se acometida de pesadelos infernais, durante os quais seres mesquinhos, integrados em falanges malfeitoras, afligiam-na em visões que a exasperavam. Reconheceu-se ao relento pelas ruas de Bruges, onde brilhara pela beleza, e o Fausto desfrutado, a ver Luís tombado no bosque de São Nicolas, ou em Numières, a ver Henri se despenhando da montanha, ou ainda Ferdinand estertorando na terrível agonia do envenenamento. Tais visões enlouqueciam-na de horror, os remorsos exasperavam-na, pois aqueles 3 homens foram as grandes vítimas do seu amor. Eles a amaram com fervor, mas a todos ela traiçoara, vilipendiara e enganara. Em vão bradava por Tom, chamando-o em seu socorro. Em vão ia e vinha à procura do presbitério. Não atinava com o caminho que a conduzisse até lá. Não encontrava o refúgio querido que a agasalhara na desgraça. O que ela encontrava era o vale tenebroso onde a sepultura de Henri se erguia. Era a pobre tumba de Franz Schmidt, coberta de pedras no meio do campo. Era o túmulo de Louise. Era a sala de jantar do seu palácio de Bruges, onde jazia eternamente o corpo de Ferdinand agonizante. Confusão tremenda, implacável, como que a enlouqueceu durante muito tempo. Via-se em Lumières, a bela mansão que a acolhera. Procurava Henri, procurava Marie, mas apenas encontrava pai Arnaud, que, chicoteando-a, expulsava, chamando-a traidora e adúltera. Uma corte de bufões seguia as gargalhadas, atirando-lhe pedras e exclamando em vozerio: as adúlteras são apedrejadas por ordem do profeta Moisés. E ela então, em correrias, aos gritos, sem pouso, sem esperança, sem tréguas, indagava de si mesma: que aconteceu comigo? O que se teria passado? Isso será realidade ou delírio? Quem sou eu? O que foi feito de mim? Sou eu ou em mim existe outra pessoa? Henri, socorre-me,
quero voltar para nosso antigo lar, mas teu pai chicoteia-me e fere-me. Padre Rômulo, Tom, socorram-me, defendam-me desses algozes, tenham compaixão de mim. E além desses pesadelos e a visão dos seus atos incorretos, pois um dos tristes privilégios do espírito criminoso é a vivacidade aterradora da própria imaginação, que o tortura com a paginação eloquente dos próprios atos vergonhosos, das faltas cometidas nas horas do desenfrear das paixões. E assim se passou longo tempo, sem que ela pudesse perceber se horas ou séculos se sucederam em seu redor. Um dia, no entanto, deixou-se cair exausta, sem saber onde caía. Um alquebramento invencível abateu-a. Sentia o ser dolorido, as chicotadas de Arnaud magoavam-na. Um terror descomedido do próprio futuro atingiu-lhe as sensibilidades. Reconheceu-se miserável, sem lar, sem amparo, as vestes rotas, enlameadas. Não mais as sedas do luxo, as pedrarias das joias, a beleza das formas. Não passava agora de um vulto repelente, recoberto por um sudário negro, desgrenhado, feio aspecto próprio dos infames em além-túmulo. Pôs-se a chorar e caiu desfalecida em local que se afigurava à beira de uma estrada. Doloroso atordoamento sobreveio. Parecia um desmaio. Ela arquejava soluçante. Subitamente, porém, viu que um vulto nível se aproximava. Um perfume doce de rosas reconfortou-lhe o olfato, enquanto um raio de esperança aqueceu-lhe o coração. O vulto abaixou-se sobre ela, soergueu-a nos braços como se ela fosse uma criança. Um aposento surgiu em suas fracas percepções. Uma claridade protetora de sol que se irradiava, penetrando o ambiente, indicou-lhe que estava sendo socorrida. O vulto amigo depositou-a sobre um leito macio e murmurou aos seus ouvidos: Descansa, minha Bertie, nada mais temas. Sou eu, o Tom, que sempre te amou. Estás em tua casa de além-túmulo, pois estás em minha casa. E a infeliz adormeceu sob a injunção daquela voz protetora.